Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu no nosso lugar, sua vida derramou nenhuma condenação lá. Na montanha da caveira, ao nosso lar, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. O reino de Deus, ele se estabeleceu desde o princípio de todas as coisas. E ele durará para sempre, como a sua palavra, que dura para sempre. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Nós temos que ter isso cravado nos nossos corações diariamente. Hoje é sábado, antecedente ao domingo que os cristãos comemoram a Páscoa, em que Jesus ressuscitou e ele hoje vive e reina. E C.S. Lewis disse uma frase que diz assim: eu creio em Cristo como eu creio no sol, não porque eu possa vê-lo, mas porque por meio dele eu vejo todas as outras coisas. Cristo é assim para nós, ele é o sol da justiça. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. E por causa da luz dele, que ilumina as nossas trevas, nós podemos ver a nossa realidade, a realidade deste mundo, a realidade de tudo e quem de fato Cristo Jesus é. E por isso nós podemos glorificá-lo e bendizê-lo. Hoje eu vou ler com vocês a carta de João, no capítulo 12. Essa carta foi escrita pelo apóstolo João lá por volta de 90, 95 depois de Cristo. O Evangelho de João revela Jesus como o Filho de Deus encarnado. Os seus temas centrais são a vida eterna pela fé, o amor sacrificial e a obra do Espírito Santo. Eu vou ler do versículo 20 até o versículo 28. Versículo 20 diz assim, de João: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos
o disseram a Jesus. E Jesus respondeu-lhes: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. O que eu direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus e disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Haviam ali gregos que queriam muito falar com Jesus. E em meio a tudo isso, eles comunicaram a Felipe. E Felipe foi falar com André, e os dois juntos foram conversar com Jesus. E Jesus simplesmente começou a falar para eles, não em resposta se os gregos podiam ou não ouvi-los, mas é o que ele veio fazer nessa terra, porque para aqueles que ele veio, ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Eles não quiseram ouvir a sua mensagem, eles não creram que ele era o Filho de Deus, e por isso ele veio então morrer por todos, por nós, gentios, como aqueles gregos que estavam querendo vê-lo naquele momento. E ele começou a falar: chegou a minha hora, né? É hora de eu padecer. Eu preciso, como uma semente, cair na terra e morrer para que eu dê muitos frutos. Porque se eu continuar vivo, eu serei somente um. Mas se eu cair em terra e morrer, eu frutificarei e eu serei o primeiro de muitos. Ele é o Filho unigênito de Deus, que veio primeiramente abrir um caminho para que eu e você tivéssemos acesso ao reino dos céus, e pudéssemos ser um com o Cristo, com o Filho de Deus, e nos tornarmos filhos adquiridos por este sangue vertido naquela cruz, que nos purificou e nos justificou dos nossos pecados e nos trouxe salvação e vida eterna, para que todo aquele que cresce em Jesus Cristo, no seu sacrifício de amor, feito para gregos, para romanos, para brasileiros, para japoneses, para todo aquele que ouvi-lo e crê no seu amor, no seu sacrifício, crer na cruz e confessá-lo como Filho de Deus, possa ter vida eterna por meio do seu sangue vertido. E nós devemos glorificá-lo, bendizê-lo e adorá-lo por estas coisas, porque nós só fomos coparticipantes com Cristo da sua glorificação, porque ele disse: eu preciso ser glorificado. E Deus respondeu em alta voz para aqueles que estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando: eu já o glorifiquei, mas eu vou glorificá-lo novamente. Nós só podemos ser glorificados com Cristo por causa do caminho que ele abriu para nós. Caminho esse precioso, mas foi um caminho aberto através do sepultamento de Jesus Cristo. Às vezes, quando parece que nada está acontecendo e na nossa vida, é exatamente quando mais coisas estão de fato acontecendo. Nós conhecemos bem esse fenômeno. No mundo dos negócios, por exemplo, costuma-se dizer que um sucesso da noite para o dia leva 10 anos invisíveis. Na agricultura, a semente germina lá no escuro, muito antes de romper a terra e alcançar a luz. Crescimento e transformação.
quase sempre começam escondidos. O progresso real acontece em silêncio. Espiritualmente não é diferente. Estações silenciosas não devem ser interpretadas apenas por aparências. O que parece estagnação, improdutividade, pode ser o espaço onde Deus está realizando a sua obra mais profunda e transformadora em nós. E é por isso que o sábado do silêncio importa. Hoje, a igreja vive a tensão entre a cruz e a ressurreição. Jesus está sepultado e por fora nada parece acontecer. O céu parece calado e a esperança morta. Ainda assim, a Bíblia nos convida a crer que esse silêncio não é vazio, nem desperdiçado. Ele está cheio de promessa. Na passagem de hoje, nós vemos que Jesus antecipou esse momento, muito antes dele chegar. Ele disse aos discípulos: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Isso está escrito no versículo 24. Ao interpretar a sua própria morte, Jesus nos ensina que o sepultamento não é um fracasso, mas o caminho necessário para a frutificação. O sábado de silêncio revela algo essencial sobre como Deus age. Ele usa os lugares invisíveis e escuros para nos transformar. Enquanto o corpo de Jesus repousa lá no túmulo, a própria morte está sendo derrotada. O que parece que é o fim, na verdade, é o ponto decisivo de virada. E isso tem implicações profundas para a nossa vida. Hoje, o que parece enterrado em você no dia de hoje? Um antigo sonho que nasceu de Deus? Uma oração ainda não respondida? Um chamado que parece adiado? E se você enxergasse isso de um outro modo hoje? E se Deus estiver preparando você? E se Ele estiver fazendo mais do que você consegue perceber agora? O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Muitas vezes significa que Ele está agindo além do nosso campo de visão. Assim como o túmulo não foi o fim da história de Jesus, não será o fim da nossa. A ressurreição está vindo. Mas hoje nós esperamos, confiando que Deus já está trabalhando debaixo da superfície. Estações enterradas não são estações desperdiçadas. Talvez o que você esteja vivenciando hoje se compare ao que Cristo atravessou há mais de 2000 anos atrás, quando ele teve que encarar a morte por nossa causa e ser transpassado, ferido, atingido de forma violenta, dolorosa, sanguinária, injusta, para que ele sofresse morte no nosso lugar. E ele foi morto de fato. Tanto é que ele foi sepultado. Abriram uma cova e colocaram ele ali. E as covas daqueles tempos, né, da tradição judaica, elas eram cavadas, né, numa rocha, e o corpo era colocado ali dentro. Às vezes tinha até um túmulo de família, e depois era rolada uma pedra. E a pedra do túmulo de Jesus, ela não foi só rolada ali para frente, mas ela foi lacrada, selada, para que ninguém pudesse abrir, porque os religiosos avisaram Pôncio Pilatos e ele deu ordem aos seus soldados para que selassem, com medo de que os discípulos tirassem o corpo de lá, alegando que ele tinha
ressuscitado, porque ele tinha falado que isso aconteceria. Para que não acontecesse isso, né, e eles mentissem sobre essa questão, eles fizeram isso. Mas nós sabemos, né, a história, quando de fato Jesus ressuscitou, a, a pedra do túmulo rolou, ele saiu de lá, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, o Filho de Deus saiu de lá. Os soldados viram tudo aquilo e ficaram aterrorizados. E eles foram contar aos religiosos que pagaram eles para que ficassem calados sobre aquilo e que divulgassem outra história que para judeus que ainda são são totalmente voltados para a sua cultura e sua religião, acreditam até o dia de hoje que foi mentido, né? Que aquele homem era apenas um profeta louco, né? Que afirmou que era filho de Deus e que foi arrancado o corpo de lá e mentiram porque essa história foi divulgada para eles, quando na verdade os próprios religiosos da época que não queriam dar o braço a torcer e falar que Jesus de fato era o Filho de Deus, pediram para que os soldados divulgassem essa história e foi o que o povo ficou sabendo de lá. Mas os cristãos verdadeiros souberam que aquela história foi mentirosa. Jesus, os anjos encontraram Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, a mãe, se eu não me engano, de João também estava ali, entre outras mulheres que o seguiam, e elas encontraram os anjos e eles falaram: ele não está mais no túmulo, olha lá e vê, ele vai encontrar vocês na Galileia. E logo quando elas saíram e elas foram em direção ao caminho, Jesus, o próprio Jesus, encontrou-as e disse: paz esteja com vocês. E essa notícia foi divulgada para aqueles que creram, para aqueles que de fato creram. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de túmulo, um tempo de sepultamento, um tempo de morte, um tempo de isolamento, de tristeza, de escuridão. E não ache que por estar nesse momento o Senhor te abandonou, te esqueceu, mas saiba que muito pelo contrário. Foi nessa hora, nesses 3 dias de silêncio total, de escuridão total, que a morte foi vencida e que Jesus venceu. E grandes coisas o Senhor também deve estar fazendo na sua vida, nesse momento, nesse período difícil. Não se deixe enganar por aquilo que o nosso olho natural vê, mas creia pelos olhos da fé que o Senhor está fazendo algo extraordinário dentro de você. E que no momento certo a sua ressurreição também vai chegar. E você, como Cristo, vai morrer para si mesmo, ressuscitar para Ele e frutificar para o reino dele. Os seus sonhos, coisas entulhadas que ficaram deixadas de lado por tantas dificuldades, talvez seja o tempo de ressuscitar. E Deus está trabalhando sobre isso. Vou junto orar com vocês rapidinho, através da oração guiada. Deus, Criador do céu e da terra, concede que assim, como o corpo crucificado do teu Filho amado foi colocado no túmulo e descansou neste santo sábado, também nós possamos esperar com ele a chegada do terceiro dia e ressuscitar com ele para uma vida nova, Senhor. Ele vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre, que nós possamos viver em um só corpo, em um só Espírito, junto contigo também, Senhor.
Em nome de Jesus, eu faço essa oração. E te dou graças e te bendigo, ó Deus eterno e soberano. Amém e amém. Que Deus te abençoe.